Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 26. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, pela prisão de Paulo, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um lado e o outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, isto é, entre vós. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo convosco. Espírito Santo, aqui está, esta palavra é a tua palavra, revelada, inspirada, para tocar, abençoar, mudar, transformar o nosso coração. Ministra agora, Espírito Santo, cada um que está aqui. Pai, eu oro por todas aquelas pessoas cuja mente está dispersa agora, em algum lugar. Traga esta mente agora, Pai, cativa a tua palavra e ministra o nosso coração de maneira simples, mas poderosa, e que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, redentor meu. Amém. Quero falar hoje à noite, irmãos e irmãs, sobre o seguinte tema: Jesus acima de tudo. Diga comigo: Jesus acima de tudo. Essa é a experiência de Paulo. É isso que Paulo, na verdade, ele nos apresenta nesse texto extraordinário, dessa curta carta, pequenina carta, apenas de 4 capítulos, cuja essência é a alegria por causa de Jesus. Irmãos, há muita diferença em conhecer o Evangelho e ter uma religião. A religião, ela é como, sabe, um embaixador na nossa frente. A religião impede de você ver Jesus. Você vê tradição, você vê coisas que inventaram por aí afora. Nem sempre a religião mostra o Evangelho. Se Paulo fosse apenas religioso, Paulo não teria feito o que ele fez. Mas Paulo, ele entendeu o Evangelho, ele teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Ele não apenas ouviu falar de Jesus Cristo, mas Paulo
teve um toque especial de Jesus Cristo, e é isso que o Espírito Santo gera no nosso coração, nos fazendo pessoas convertidas a Jesus Cristo, não a religião. Vocês podem perceber que poucas vezes falamos o nome da nossa igreja. Não importa isso. O que importa aqui, se Jesus te salvou ou não te salvou. O que importa aqui, se você é de Jesus ou você não é de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? É dura essa palavra. Quem não tem Jesus não vai para o céu. Porque é Jesus que nos leva à vida eterna. E é por isso que Paulo, ele, no meio de uma situação caótica da sua vida, ele estava preso. Esse texto fala da primeira prisão de Paulo em Roma. E Paulo sabia o que estava para acontecer com ele. Eles iriam degolar Paulo. O futuro de Paulo era morte. Mas Paulo, nesse contexto, revela aos irmãos da cidade de Filipos a sua alegria, o seu gozo, a sua esperança. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho faz isso. Quando você lê essa carta tão curta, e eu quero encorajar você a ler depois da semana, é tão curtinha, maravilhosa. Por 16 vezes, Paulo usa as expressões alegria, gozo e regozijo. Ele usa essas expressões, alegria, gozo e regozijo. Por que que Paulo faz isso? Porque, embora o seu corpo mortal estivesse numa masmorra, ou uma corrente nos seus braços e seus pés, atrelado a um soldado romano preso. Porque ele fala aqui, ele fala do império, ele fala dos soldados famosos da época dos imperadores. Paulo reconhece isso quando ele fala. Ele diz no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias, as correntes, a minha prisão, é isso, em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda. Está falando de soldado, está falando de poder, de prisão. Ele diz da guarda pretoriana e de todos os demais. O apóstolo Paulo não perdeu a verdadeira alegria no seu espírito. Paulo, ele valoriza que o corpo, ele estava preso. Sabe o que esperava Paulo? A morte. Ele ia ser degolado. Como ele foi, ele morreu degolado. Mas ele estava livre, porque o seu espírito já estava com Deus. Amém? E é por isso que ele pôde sentir paz. Por isso que ele fala de gozo, ele fala de alegria, ele fala de contentamento. Ele é um homem realizado, porque ele sabia quem Cristo era. Ele já disse em outra ocasião, quando escrevia ao seu pastor jovem, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que esse em quem eu creio é poderoso para guardar o meu espírito, o meu tesouro, até o dia final. Sabe, irmãos e irmãs, quando nós entendemos o lugar de Cristo na nossa vida, tudo muda na nossa vida. Godet, um escritor alemão do século XVIII, ele disse a alegria e o amor. Ele usa as duas expressões. Ele fala, alegria e o amor são duas asas para grandes ações. O amor é o amor perfeito de Deus que dá no nosso coração. Porque, irmãos, que nós cristãos temos compaixão pelas pessoas. O cristão tem que ter compaixão pelas pessoas. Nós temos dificuldade de enganar. O cristão não pode enganar ninguém. Não pode, em nada. O cristão, ele sente dor quando vê uma pessoa em sofrimento. Por causa do amor de Deus que é perfeito em nós. Nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Mas ele está falando, o Godet está falando sobre o amor. Ele fala sobre duas coisas. Ele está falando das duas asas, ele fala do amor. E também ele fala da alegria. Que ele nos dá alegria. Paulo, quando escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele fala sobre o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor. E do amor decorrem todos os demais que vêm.
É o amor em diferentes formas. E uma forma do amor é a alegria, é a paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Há momentos que eu tenho que falar: fica quieto aí, Osni, tem que ficar quieto agora. A Bíblia, Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a exaltarmos Jesus Cristo. Paulo está nos ensinando que o cristão que conhece Jesus de verdade, não a religião, mas Jesus, a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele lê a Bíblia, ele aplica isso na vida dele. Hoje, a partir de hoje à noite, você tem que ser o melhor crente do que até ontem, até hoje, porque está ouvindo mais umas verdades aqui da sua vida hoje, para fazer você um cristão convicto. Por que eu vou ser ansioso? Por que eu vou viver aí, perder sono de noite? Por que eu vou ficar sofrendo? Se eu tenho Jesus Cristo na minha vida, eu tenho que lançar sobre ele a minha ansiedade, ele vai cuidar de mim. Se ganhou, diga amém. Que é isso que Pedro disse: lançai sobre Jesus toda a vossa ansiedade, e Jesus cuidará de vós. Você ganha nisso ou não? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo, ele, nesse texto, ele mostra a sua convicção do poder da alegria. Por isso que ele escreve toda a sua carta, e no final ele diz, versículo 19 do capítulo 4, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que Paulo sabia, porque ele era do Senhor, mesmo na luta e na dificuldade, ele pôde experimentar a presença abençoadora e transformadora de Jesus na sua vida. É isso que você quer? Sim ou não? Então, irmãos, aqui há fatores que são essenciais para uma vida feliz. Eu quero hoje, por causa do nosso tempo, enumerar 2. Primeira verdade que eu quero deixar para você, irmãos: nós precisamos de uma perspectiva, diria, correta para viver. Diga assim: perspectiva para viver. Nós precisamos dessa perspectiva do reino, de quem Jesus é, onde eu estou em Cristo Jesus, qual é a minha experiência com Jesus. Jesus é alguém do tempo atrás, é uma figura que está morta, alguém falou sobre Jesus, é uma figura histórica, ou Jesus é uma pessoa presente na nossa vida, que você ouve o sussurro dele pelo Espírito Santo, você sente o amor dele. Ele não tem corpo, ele é Espírito. Quem é Jesus para nós? Então eu preciso de uma perspectiva para ver. Paulo teve essa perspectiva correta, versículo 14. E a maioria dos irmãos, versículo 14, estimulados no Senhor pela minha prisão, por minhas algemas, porque eu estou preso, eles ficaram mais fortes, ousam falar com mais desassombro. Não tinha medo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então veja só, vamos perguntar aqui: como era Paulo antes da sua conversão? Paulo era violento. Paulo participou da morte de Estevão. Quando mataram o Estevão, que era um diácono da igreja, lá estava Paulo. Paulo trazia as pedras maiores para acertar a cabeça de Estevão e cair e morrer na hora. Foi um assassino. Paulo, o que ele era? Ele era um religioso zeloso, um fariseu de primeira linha. Era o top. Era Paulo. E depois da sua conversão? Na época ele nem Paulo era. Nessa época ele era Saulo. Saulo significa grande, soberbo, poderoso, altivo. Ele falou: esse não é o nome que eu quero. Quero ser Paulo. Paulo é humilde, dependente, caridoso. E ele se tornou este homem humilde depois da conversão. Depois da conversão, ele mostra o lugar de Cristo na vida dele. Ele largou a tradição religiosa.
ele está focado em Jesus Cristo. Versículo 14, vocês acabaram de ouvir o que eu disse. Quando nós vamos lá no versículo 21, ele mostra, na verdade, aonde está, qual era a sua perspectiva. Ele não estava em torno deste mundo. É claro que nós vivemos aqui, irmãos, e nós temos que fazer planejamento de vida aqui. Claro, você que é solteiro, casa, vai ter filhos, vai ter que formar os filhos, vai ter que pensar, se um dia você vai ficar mais velho, tem que pensar na sua condição física, você vai ter que aposentar, tem que trabalhar, etc. Mas isso não pode ser a essência da sua vida, porque você acaba. E que horas que você vai sair daqui? Quem sabe o seu dia? Levante a mão aqui. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E no versículo 21 ele fala sobre isso. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha uma perspectiva correta da vida que ele vivia e de quem Jesus era na sua vida. E é isso que nós precisamos de ter. Esse texto está aqui, meu irmão, para te ajudar. Sabe, qual é a sua perspectiva? Você vive em torno da sua profissão? Misericórdia. Vai ficar tudo aqui. Você vive em torno dos seus bens? Tem dó de você. Vai ficar tudo aqui. Agora, se você vive aqui, o que você tem é para te dar uma vida mais feliz. É para você educar bem os seus filhos. Para você servir o reino. O seu dinheiro é para o reino de Deus. Não é só para você. E porque você tem uma morada garantida na eternidade. Porque Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Glória a Deus. Que é isso que Ele quer nos ensinar. Qual é a nossa perspectiva? Eu quero começar dizendo para você que a nossa perspectiva, em primeiro lugar, precisa ser uma perspectiva de centralizar Cristo na nossa vida, o seu Evangelho, e servir a Cristo Jesus. Servir a Jesus. Se você não serve a Jesus, você não recupera mais o tempo passado. Você pode começar daqui para frente, mas o passado você não consegue fazer mais do que você poderia ter feito. Servir a Cristo Jesus. Jesus, Ele tem uma nova perspectiva para nós. Ele tem uma perspectiva para você, para mim, para cada um de nós. Ele não vai vir aqui e nem vai usar anjo nenhum para vir aqui, para falar para os outros quem Ele é, o que Ele quer fazer para com as pessoas. Nós vamos fazer isso. E está provado pelas estatísticas que o maior número de pessoas que vão se convertendo a Jesus Cristo são pessoas que são ganhas pela amizade, nos relacionamentos. Deus quer usar você para abençoar outras vidas. Queridos, diga amém. Mas em segundo lugar, meu irmão, minha irmã, não só precisamos de uma perspectiva para viver, mas o texto nos ensina que nós precisamos de uma prioridade para o nosso viver. Porque se você não trabalhar essa questão de prioridade, o tempo passa e você não realiza nada. Olha o versículo de número 18. Todavia, que importa? Paulo começa fazendo uma pergunta. Porque aqui ele estabelece uma prioridade na sua vida, que quer estabelecer um modelo para nós aqui. E a Bíblia é para servir de ensino para nós. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, versículo 18, de qualquer modo está sendo pregado. Diz o texto, está sendo pregado. Quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Irmãos, veja só. Paulo está nos mostrando qual era a prioridade dele. Mas ele estava ensinando aos irmãos desta igreja, chamada Igreja aos Filipenses, na cidade de Filipos, onde ele plantou uma igreja, para ter entendimento correto da vida cristã. Salomão, um grande sábio, e a Bíblia está repleta de ensino nesse sentido, lá no livro de Provérbios, que é um livro maravilhoso, capítulo 3, Provérbios 3, versículo 6. Ele fala algo tremendo. Ele diz assim, Salomão: reconhece Deus
em todos os teus caminhos, na sua vida. Reconhece Deus. Ama Jesus. Faz dele sua prioridade. E ele endireitará o quê? As tuas veredas. Veja só o que a Bíblia está nos ensinando. Quando nós priorizamos Jesus Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, meus irmãos, a nossa vida, na verdade, tendo como prioridade na nossa caminhada, tomará um novo rumo, mas guiada por Ele. E quando Ele guia, Ele vai levar a gente no lugar certo. Ele não vai levar a gente para o seco. Ele não vai levar a gente para a fome. Ele vai levar a nós as águas tranquilas, as boas pastagens. O que o Salmo 23 fala, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E diz que Ele me conduzirá aos pastos verdejantes. Então, quando eu tenho a prioridade, eu fiz uma escolha, tudo muda na minha vida. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Na vida nós somos norteados. A vida é assim, nós somos norteados. Muitos de vocês não estavam aqui alguns anos atrás. Eu vim para cá há 35 anos atrás. Alguns de vocês vieram antes, muitos vieram mais depois. Você estava em outro lugar, outro estado, outra cidade, não sei onde você estava. A vida está te norteando, vai te levando. E nós somos norteados por duas coisas: pressões ou prioridades. Pressões ou prioridades. Quando nós somos liderados por pressões, significa que, na verdade, quem está nos liderando somos nós mesmos. Mas quando nós somos liderados por prioridades, a pressão chega perto de mim, eu não encontro espaço e vai embora. Então, eu preciso ser liderado. Eu, minha casa, minha família, nós, a nossa igreja. Aquilo que nós nos propomos a fazer como igreja nessa cidade. Porque, irmãos, o segredo não é sermos uma grande igreja, é nós melhorarmos a cidade. Você entende isso ou não? Quando você pensa só em você, isso é egoísmo, pecado. Mas quando você pensa nos outros, é evangelho. Por que a cidade tem tanto crime? Por que a cidade tem tantas mazelas? Por que há tanta insegurança na cidade? É um reflexo do Brasil? Mas é porque nossa prioridade não é Deus. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, nesta noite, quando eu olho para Paulo nessa carta, para Paulo sua prioridade era Jesus. Paulo diz: eu estou preso, o que importa isso? Eu estando preso, eu vou motivar irmãos a ser fortes. Glória a Deus, Senhor, me mantém preso aqui mais tempo, para que o evangelho de Jesus, que era a sua prioridade, fosse proclamada naquela cidade. E olha, ali as coisas aconteceram. Pessoas começaram a se converter ali na cidade de Filipos. Pessoas de todas as classes sociais começaram a se converter. Ficavam impressionados com a vida dos cristãos, como eles se amavam, como eles serviam. Quando a nossa prioridade é a palavra de Deus e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que, irmãos, que nós temos que aprender um princípio maravilhoso. Nós vamos de focar naquilo que realmente importa, não naquilo que precisamos. Quando eu foco a minha vida naquilo que é importante, aquilo que importa, não da minha necessidade, eu começo a mostrar aonde está a minha prioridade. E Cristo vai reinando dessa forma nas nossas vidas e vai nos conduzindo em caminhos maravilhosos e tremendos. Veja só, nós começamos essa palavra nesta noite, estou concluindo essa palavra agora. Jesus acima de tudo. Jesus acima de tudo.
Nós temos o privilégio aqui hoje, meu irmão, minha irmã, de escolhermos como Paulo escolheu. Qual é a nossa perspectiva? Sabe, irmãos e minhas irmãs, como vamos usar os dons que Deus nos deu, o dinheiro que Ele nos deu? Deus abençoou você. Para quê? Para você só guardar isso? Para você ser uma bênção? A nossa prioridade está onde? No meu mundo egoísta, ou no reino de Deus? Se você entender esses princípios, você vai ter prazer em liderar uma célula. Você vai ter prazer em falar de Cristo para outras pessoas. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se sentir muito mais seguro, mais próximo, mais rico, mais abençoado do que antes. Porque quando nós priorizamos Jesus, Ele cuida do nosso agora e nosso depois. Ele disse isso no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 33, com esse texto eu encerro. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Pai Santo, que nesta noite, nesse momento tão gostoso, com irmãos e irmãs tão especiais na nossa vida, eu te agradeço, Pai, a vida de cada um que o Senhor trouxe aqui hoje à noite, que eles estão me ouvindo pela internet, no Brasil e fora do Brasil, que eles estão vendo pela televisão. Senhor amado, nós estamos aqui agradecendo o privilégio de fazermos nossas escolhas e ficarmos firmes com Jesus Cristo e não arredarmos, porque Ele, diz João 14,6, Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, ninguém virá ao Pai senão por mim. Obrigado, em nome de Jesus que oramos, e o povo de Deus diz amém, amém, amém.